Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou o Maurílio. Olha, existe antes do meu nome um DR. E quando às vezes a gente se apresenta assim, eu sou Dr. Maurílio, sei lá, fica meio pedante. Sinceramente, não é a imagem que eu gostaria de passar. Mas eu vou ter que contar a minha história hoje para você e vocês serão obrigados a saber que eu sou Dr. Maurílio. Senão, vocês não entenderiam a minha história, porque ela está diretamente ligada à minha profissão. Eu que consegui chegar a ser um médico, não foi fácil não, foi difícil. Me tornei, como todos, clínico geral de início e depois cirurgião. Mas eu vou contar nos detalhes toda a minha história. Antes até, eu queria contar como foi que eu descobri esse teu canal. Tem uma moça que trabalha na minha casa. Ela é uma simpatia. O nome dela é Joana Dark, mas para mim e para todos é a Jo, a nossa querida Jo. E de vez em quando, quer dizer, de vez em sempre, eu vejo a Jo sempre com aquele foninho de ouvido, o celular por perto, o foninho de ouvido. Mas isso não a impede de trabalhar. Ela é um pé de boi, trabalhadora ao extremo, a Jo. E executa o serviço com maestria, faz tudo realmente merecendo sempre 1 milhão de elogios, né, Jo? Ela está aqui por perto e sorrindo para mim. Aliás, a Jo tem um sorriso muito bonito, já disse isso a ela. E a Jo, sempre com esse fone de ouvido, fazendo o seu trabalho. Um dia, curiosamente, eu perguntei para ela, foi por pura curiosidade mesmo. Eu falei, Jo, o que você tanto escuta? É música? Posso escutar um pedacinho? Falou, doutor Maurílio, eu ouço um comunicador, o nome dele é Paulinho Boa Pessoa e ele conta histórias fantásticas. Falei, não é possível, você fica esse tempo todo ouvindo histórias. E aí ela me emprestou assim o fone, experimenta um pedacinho para o senhor ouvir. Aí eu coloquei os fones, Paulinho, eu fiquei fascinado exatamente na parte que você estava contando aquela história. Era uma parte muito tocante, era uma mulher voltando para casa, já depois de tanto tempo, de tantos anos, e ela estava pedindo perdão. Me lembro direitinho do trecho da história. Ela estava pedindo perdão para o marido, estava pedindo perdão para os filhos, ela estava voltando para o lar, estava voltando para a casa dela, para o seio da família. E foi uma cena tão comovente, e o mais impressionante foi que eu não tinha visto absolutamente nada, eu não tinha assistido. Até ali, para mim, esse tipo de coisa era no cinema, era no teatro, era na televisão. Mas aí eu descobri que, escutando, realmente a gente vê. Eu vi a cena, sabe? Eu vi a cena. Eu estive dentro da cena daquela senhora voltando para o lar. E me comoveu. E a partir daí, eu me interessei também pelo seu canal. Eu comecei a ouvir uma história ou outra, de acordo com o meu tempo, e fui me apaixonando por algumas, e chegou ao ponto de hoje eu resolvi te escrever. Olha que coisa! Essa introdução foi necessária, porque ela também faz parte da minha história. Às vezes a pessoa, quando está ouvindo, acha que está perdendo tempo, né? Eu, como ouvinte, já tive essa sensação. Tem um momento da história que você fala, caramba, por que não entra logo na história? Parece que não, mas tudo que a pessoa diz tem a ver com a história dela. Essa introdução me leva a dizer como foi que eu me tornei o Dr. Maurílio. Eu nunca fui, sabe, Paulinho, um aluno assim brilhante, mas eu tinha um sonho. Eu queria ser médico.
Eu enfiei na cabeça que eu queria ser médico. Se bem que havia um professor em especial que ele não se conformava comigo, porque eu vivia a tamborilar o meu caderno usando sempre um lápis e uma caneta. Ei, professor, ele não se conformava. Ele vivia e fazia questão de me colocar no meu lugar. E diriam alguns até que talvez ele tivesse feito questão mesmo de me humilhar. Ele dizia para a sala: gente, o Maurílio, ele não sabe onde está. Ele vem para a aula achando que ele está diante da sua bateria. Olha, Maurílio, escute o que eu vou lhe dizer. Assim você não será nem baterista e nem o médico que um dia você disse que pretende ser. Você não vai ser nem uma coisa e nem outra. Porque as pessoas precisam aprender uma coisa, Maurílio. Elas precisam ter foco. Sem foco, a pessoa não é nada. Nem baterista e nem médico. Estou lhe dizendo isso. Você precisa enfiar isso nessa sua cachola. Prestou atenção, Maurílio? Gozado. Foi uma bronca daquele professor. E repito, para alguns pode ter parecido que de fato ele me humilhou ou quis me humilhar. Sei lá, cada um tem uma forma de pensar. Mas a verdade foi que alguma coisa foi despertada em mim. Deu um clique, sabe? Um clique dentro de mim. A partir daquele dia, eu peguei essa palavrinha, foco. E essa palavrinha foi fundamental para que eu fosse vencendo a partir dali todas as etapas e pudesse chegar aonde eu cheguei. Só um detalhe, e esse é importante. Eu consegui ser o baterista e consegui ser o médico. Quer dizer, dá para ser as duas coisas, desde que você tenha foco numa e noutra. Então, você está diante também de um músico, viu, Paulinho Boa Pessoa, que também é médico. Mas vamos agora entrar a minha história propriamente dita, mas essa introdução foi muito importante. Eu me lembro, aliás, eu tenho um gosto muito grande pelos anos 80. Nossa, como eles foram importantes. Certa vez eu estava assistindo a um show do Roberto Carlos e ele disse: ai, anos 80, inesquecíveis anos 80. Foram nesses anos 80 que o Roberto conheceu a Maria Rita, que foi o grande amor da vida dele, né? O Roberto Carlos conheceu a Maria Rita nos anos 80 e foi o grande amor da vida dele. Então, a década de 80 para o Roberto Carlos, ela se tornou muito importante e inesquecível. Para mim, também, sabe? Também. Eu já estava formado naquela década de 80. Demorei um pouquinho para me formar, vocês vão entender. Porque eu já estava com 40 e poucos anos. E eu estava trabalhando já no hospital, já formado, já médico, 40 e poucos anos. Eu estava como plantonista na CTI daquele hospital. Não. Eu não me casei. Foco. Aprendi lá com o professor, vocês lembram? Foco. Mas como assim, professor Maurílio? Eu quis ser baterista, eu quis ser médico e o professor me havia dito foco. Então o que eu coloquei na minha cabeça? Gente, é a minha maneira de pensar. Talvez haja pessoa escutando essa história agora que queira me julgar. Não julgue. Tem gente que fala, mas o amor faz parte da vida. Hein, doutor Maurílio? Sim, mas quando você se casa, significa que você pretende formar uma família. E uma família, sem dúvida nenhuma, acaba chamando e roubando o seu foco, tá? Então veja, cada um é cada um. Eu era solteiro por convicção, foco, que eu havia aprendido lá com o meu professor. Depois tinha uma outra questão. Fala aí, doutor Maurílio.
Eu não acreditava nessa coisa chamada amor. Amor assim, verdadeiro, único, fiel, extremado, duradouro. Sabe por quê? Porque eu nunca havia me apaixonado. Meus relacionamentos, eles eram descartáveis, assim... Olha, até ali, 40 e poucos anos, nenhuma mulher havia ficado na minha vida mais do que um ano. Eu, músico, para manter a medicina, baterista. E na medicina, mas sem esquecer de ser um músico, talvez eu não tivesse tempo realmente para prestar atenção nas mulheres. Ou elas, quem sabe, também não tivessem prestado atenção em mim. Mas numa noite, eu cheguei lá para o meu plantão no hospital e eu olhei que havia mudado um pouquinho desde o meu último plantão, quem entrou, quem saiu. Alterações que é normal, elas acontecem a todo instante para quem trabalha num hospital. E vi que num dos leitos tinha uma jovem mulher, mais ou menos 30 anos, que dera entrada naquele dia. Essa mulher tinha passado por uma gravidez de risco e naquele dia ela havia entrado em trabalho de parto. O parto teve uma complicação, ela teve que passar por uma cirurgia de emergência e no fim essa mulher entrou em coma e ela estava ali na CTI. Não havia nenhuma garantia de que aquela mulher iria conseguir sobreviver. Pelo contrário, o estado daquela mulher era considerado por todos os meus colegas da equipe, e a partir de agora eu ia concordar com isso, o estado dela era gravíssimo. Olha só, gravíssimo. Não havia perspectiva de uma boa evolução. Era aquele paciente, sabe, que muitos médicos lavam as mãos nessa hora. Faz lembrar aquela cena, né, de Jesus, na história de Jesus, quando o senhor Pôncio Pilatos, o imperador romano, ele lavou as mãos diante daquele réu, entre aspas, que era Jesus. Então ele lava as mãos, né? Tem muitos médicos, eles acabam tendo essa síndrome de Pilatos. Eles lavam as mãos, falam, olha, tudo que eu podia ter feito, eu fiz até aqui. A partir de agora, eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa. Aquela mulher estava exatamente nessa situação. Naquele momento, anos 80, viu, Roberto Carlos? Anos 80. Naquele momento, os diagnósticos através de exames não eram assim tão precisos como hoje em dia. Teve muita evolução. Gente, isso aqui é um particular, eu quero apenas, contando a minha história, informar que a medicina, ela evolui a cada dia. A cada dia ela melhora um pouquinho. Na realidade, não tinha um diagnóstico preciso do estado de saúde daquela mulher. Ela estava respirando por aparelhos, ela não tinha nenhuma reação. Nós não sabíamos se ela já tinha sofrido alguma lesão importante cerebral ou outra lesão por hipoxia. Aí eu já estou me perdendo um pouquinho nos termos médicos, mas eu tenho que citar para que vocês possam entender. Hipoxia. E no momento não havia qualquer condição de realizar nenhum outro exame com ela. Ela estava ali com as funções vitais preservadas e aí estávamos todos fazendo o que era possível para mantê-la viva. Ela estava numa CTI, o trabalho ali é sempre tenso, corrido, não havia só ela, hein? Um monte de outros pacientes. E a atenção do médico tem que estar ligado no centro, na esquerda, na direita, atrás, na frente. A gente tem que estar ligado em tudo. É muito tensa uma CTI, muito tensa. Bem mais tarde, eu fui ao leito daquela mulher. Daquela mulher eu fiz os exames necessários. A enfermeira que me acompanhava, ela falou assim, o doutor Maurílio, falaram que o marido dela
tá desesperado, viu? Diz que ele chora, coitado, chora sem parar. Ele não sai aqui do hospital, nem um minuto ele sai daqui. Que amor, hein? Então, a mãe dele disse que esse casal é muito apaixonado mesmo, sabe, doutor Maurílio? Diz que há um amor muito intenso e forte, bonito entre os dois, sabe? Tem amores que são assim bonitos, né? Eu conversando até aí com a enfermeira. Aí ela não parou no comentário dela. Sabe, doutor Maurílio, fiquei com uma pena. Ela é tão bonita, né? Ela é tão linda, né, doutor Maurílio? E jovem, né? Eu olhei e concordei com a enfermeira. Parece ser linda, sim. Será que ela e o marido são casados há pouco tempo? Então, doutor Maurílio, a mãe dele falou que esse bebê que nasceu já é o 4º filho deles. Nossa! Eu fiquei admirado, sabe? Eu tava achando que era o 1º filho da mulher. Não, era o 4º. 4! Aí eu fiz aquele comentário que tinha um pouco de maldade. Que disposição, hein? Você sabe se o bebê está bem? Eu perguntei para a enfermeira. Então, disseram que sim. Apesar dele estar um pouquinho prematuro, mas está bem. Coitado, disse eu. Se ela morre, vai ficar sem mãe tão cedo. Então, doutor Maurílio, todos aqui estão comovidos com o sofrimento do marido dela, coitado. Estamos todos, sabe, torcendo para ver se ela consegue, né? Sair dessa. Tá difícil. Eu respondi para a enfermeira. É difícil está, mas eu também torço por isso. Mas não só por ela. Olha quanta gente tá aqui na CTI, né? Eu torço por toda essa turma que está aqui. Todos esses pacientes e torço todos os dias. Agora torço para ela se salvar pelo nenezinho, né? Pelo bebê também. Ele não merece ficar órfão. Foi o meu comentário. O nenê não merece ficar órfão. O resto do plantão passou sem intercorrência para aquela mulher, mas foi um plantão tenso, sabe? Pesado demais, foi mesmo. Saí do plantão pensando ainda naquela mulher, a enfermeira. Nossa, inclusive ela tinha tudo para ser enfermeira, a Maria do Socorro. Eu brincava com ela. Você tinha que ser enfermeira mesmo, é o seu nome, Maria do Socorro. A Maria do Socorro, ela tinha feito um comentário assim, com tanto sentimento daquela mulher. Eu prestei mais atenção nela, sabe? Então eu saí do plantão pensando nela e na sua história. Marido que chorava, o bebezinho que também passava por dificuldades, o risco que ela tinha de morrer. Na minha pouca fé, eu nunca fui um homem de muita fé. Eu pedi a Deus que ela se recuperasse. Meu próximo plantão seria durante o dia. Cheguei para o trabalho ansioso por saber notícia daquela mulher e receoso de que elas não fossem boas. Aí eu entrei, os funcionários conversavam sobre ela, fiquei escutando e diziam que no dia anterior, durante a visita da tarde, o marido ficou o tempo todo falando com ela, fazendo assim carinho no rosto dela, nos cabelos, nos braços, e de uma maneira surpreendente, e não se sabe se por coincidência ou não, a mulher teve uma significativa melhora nas suas principais funções. Escutando aquilo, ouvindo aquilo, eu sou um médico racional e que não leva muita fé em fenômenos, especialmente fenômenos inconscientes, fenômenos psíquicos. Eu fiquei na minha, só observando. O plantão estava surpreendentemente calmo nesse dia, tudo sob controle. Chegou a hora de visita,
Eu vi então o marido daquela mulher, ele chegou. Eu observei aquele homem. Era um cara novo, sabe? Jovem mesmo, jovem demais. Eu não imaginei que ele fosse assim tão novo, não. Eu olhei para ele, ele chegou, eu o observei. Ele tinha mais ou menos o quê? A idade dela, uns 30 anos. Estava triste, lógico, como não poderia deixar de ser. Já havia dito a Maria do Socorro. Aliás, foi a Maria do Socorro que me deu um toque. Dom Maurílio. Oi, que foi, Socorro? É ele. Quando ela falou, é ele, eu já entendi. Nós já não pode, estando numa CTI, não podemos falar muito. E ainda mais perto daquela pessoa que está chegando, eu fiz assim para ela. Quer dizer, eu tinha entendido. Era o marido dela. Eu olhei para ele, muito jovem, cansado, tinha aparência que estava cansado, coitado, abatido. Ele foi e se aproximou do leito da mulher. Vi quando ele pegou a mão da mulher. E eu, assim, de uma maneira, confesso, pouco ética, fiquei por ali. Eu não precisava ficar ali, mas eu fiquei olhando um paciente que estava à esquerda, um paciente que estava assim à direita da mulher, o da frente. Eu fiquei, na verdade, sapeando por ali. Eu queria saber o que ele falava com ela que poderia ter surtido um efeito tão milagroso, porque ela tinha melhorado. A mulher tinha melhorado. Depois eu vou atualizar essa conversa, que é muito importante. Então eu peço a você que está ouvindo essa história, que continue aí, para que você entenda o que significa a palavra dita e bendita, tá? Por favor, espera aí que eu já vou atualizar esse papo. Aí ele se aproximou do leito dela e começou a conversar com ela. E eu vou tentar reproduzir aqui exatamente o que ele falava. Ele tocando assim a mão dela, ele falou: meu amor, sou eu. Eu estou aqui com você. Você sabe que eu nunca vou te deixar sozinha. Nunca. Só que hoje eu tô tão feliz. Eu estava conversando com a enfermeira, a Maria do Socorro. Eu pensei comigo, Maria do Socorro, fofoqueira. Então, ele continuou. Eu estava conversando com a enfermeira Maria do Socorro e fiquei sabendo através dela que você atendeu meu pedido. Eu estou até emocionado, amor. Eu fiquei sabendo que você está lutando bravamente para viver. Está lutando pela sua vida. Eu sei, eu tenho absoluta certeza de que você vai conseguir. Você vai voltar para mim e para os nossos filhos, para eles. O nosso pequenino, o nosso caçulinha, ele é lindo, ele é forte. Apesar de ter nascido com 8 meses, ele está bem. Eu já te contei, né? Já falei sobre o nenê. E já lhe falei também que eu te amo demais. E eu preciso dizer só uma coisa. Que eu não conseguirei jamais viver sem você. Eu não vou suportar. Você me entende? Eu e os nossos filhos. Nós precisamos demais de você. Lute. Eu sei que você já está lutando. Eu sei a forma como você tem lutado. Mas lute com todas as suas forças pela sua vida. Cláudia, Claudinha, meu amor, você me promete lutar.
Tá certo, tá prometendo, né? Eu tô sentindo que você tá apertando a minha mão, é a tua resposta. Isso, me promete mesmo lutar. Eu conto com a sua força. Olha, saiba que Deus está conosco. Então, eu queria ficar mais. Eu adoraria ficar mais. Mas eu não posso ficar o tempo todo com você. Mas eu estou ali do lado de fora, sabe? Não vou embora. Não vou embora. Eu tenho a minha mãe que cuida dos nossos meninos em casa. Eu tenho a sua mãe que divide a tarefa com ela. São duas avós maravilhosas, atentas e prestimosas. Então eu não preciso. Eu sinto que você, quem precisa de mim hoje é você. E o nosso pequenininho, o nosso caçulinha. Eu sei que você não vai me deixar. E eu não vou te deixar. Você não vai me decepcionar, amor. Eu não vou aceitar, tá bom? Tô aqui, com você. Eu vou só sair da CTI, mas ficarei por perto. Eu fiquei, sabe, prestando atenção em tudo o que aquele rapaz falava com a mulher. E ele continuou falando durante o tempo todo e segurando a mão. Ele segurava a mão, ele acariciava a mão. Depois, ele acariciava o rosto dela. Ele acariciava os cabelos, ele afagava os cabelos, os braços. Eu confesso, foi a primeira vez que eu me senti assim. Eu confesso que eu fiquei envergonhado de estar ali ouvindo aquela conversa tão íntima dele com a mulher. Mas eu estava profundamente emocionado com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor. Eu nunca vira na minha vida nada igual. Eu nunca sentira nem nada parecido com o que aquele rapaz estava fazendo com a mulher. Não eram palavras assim ditas da boca para fora. É isso que eu quero que vocês me entendam. A palavra tem força, a palavra tem poder, mas não é qualquer palavra. Porque se ela for dita da boca para fora, não tem valor. Era como simplesmente o Paulinho Boa Pessoa pegar tudo que eu estou escrevendo para ele hoje e ler. Não teria valor nenhum. Mas não é assim que o Paulinho Boa Pessoa faz. Vocês percebem? Eu estava envergonhado, porque eu nunca havia tido por ninguém na minha vida zelo, carinho e amor. Eu nunca vira na minha vida nada igual. Eu nunca tinha sentido nem algo parecido com aquele rapaz sentia. 4 filhos. Fiquei pensando, meu Deus, eles devem ter uns 30 anos. Para que tenham 4 filhos, precisam estar pelo menos há 10 anos, né? Não havia histórico de gêmeos. 10 anos pelo menos, né? Para que desse tempo de 4 filhos. Terminou a visita e aí eu vi quando a Maria do Socorro, ela veio dar o toque nele e a Maria do Socorro falou o nome dele e foi ali que eu fiquei sabendo que era Sidney. A Maria do Socorro encostou assim e falou: Sidney, deu tempo. Foi o que a Maria do Socorro fez. Sidney, deu tempo. Nessa hora eu vi 2 lágrimas descerem dos olhos do Sidney. Ele segurou a mão da mulher mais uma vez e falou: amor, tenho que ir, mas tenha certeza, estou saindo da CTI. Eu não vou arredar o pé do hospital. Tá bom? Eu te amo.
como resposta, eu quero apenas que você não desista, que você continue lutando para sobreviver. Te amo. Rapaz de Deus, eu sempre fui um cara, vocês já observaram, por tudo que eu descrevi até aqui, eu sempre fui um cara frio. E eu senti que deu um nó na minha garganta, que uma lágrima teimosa apareceu assim no cantinho dos meus olhos, mas eu falei, não vou deixar rolar. Eu não vou deixar rolar essa lágrima, não. Puxa, terminou a visita, a contragosto ele saiu, porque estava claro para mim que ele queria ficar ali. O tempo todo ele queria estar ali. Na visita da tarde, foi o mesmo ritual. E as funções da mulher melhoravam de forma inesperada e acelerada. Não é na primeira vez que isto ocorria na CTI, tá? Eu não estou aqui para mentir. Eu já tinha visto o paciente que estava muito mal melhorar. Mas não daquela forma. De uma maneira assim tão abrupta e inesperada. Quando tudo indicava para outra coisa. Quando a equipe já tinha tido aquela síndrome de Pilatos. Vocês me entenderam? Todos os que trabalhavam ali na CTI, todos estavam emocionados e surpreendidos. A Maria do Socorro, a enfermeira, então, nós estávamos todos torcendo e orando, cada um na sua fé, para que ela se recuperasse. No meu próximo plantão, foi à noite, eu já encontrei aquela mulher bem melhor, mas bem melhor mesmo. Disseram que durante as visitas do dia, ela apertou a mão do marido, ela abriu os olhos. Era a primeira vez que ela fazia isso. Abrir os olhos já é um sinal muito grande de melhora do paciente. Vocês não imaginam o que é o abrir os olhos consciente, a alegria que dá na equipe médica. Ela tinha aberto os olhos já, pelo menos para responder para ele. E ele, que agora eu sabia o nome, Sidney, escutei quando a Maria do Socorro tinha conversado com ele naquela tarde, e ele se emocionou e conversava com ela o tempo inteirinho, o tal de Sidney. E eu não acreditava que aquilo estivesse acontecendo, porque se ela continuasse naquela recuperação, muito em breve ela já ia estar respirando sozinha e voltando aos poucos ao seu estado de consciência normal. No meu próximo plantão, que foi durante o dia, durante a visita, aí sim, ela abriu os olhos, porque, veja, ela havia aberto os olhos em resposta ao marido, ok? Isso já era maravilhoso, porque abrir os olhos tem um grande significado para a equipe médica. Só que no meu plantão, no outro, ela já abriu os olhos para nós, para a equipe, e ela tentou falar alguma coisa, assim, tentou balbuciar, dizer alguma coisa. Eu acho, na verdade, ela já estava querendo comunicar que estava se sentindo bem, alguma coisa nesse sentido, e foi aí que o marido chegou, o Sidney chegou. E aí então ela se manteve com os olhos abertos e tentava agora com ele falar alguma coisa. Eu acho que ele a entendia sem palavras. Honestamente, aquilo que para nós era uma tentativa de fala, precisa ter uma ideia, o que ela produzia de som, eu vou tentar reproduzir aqui para que vocês possam entender. Espero que o Paulinho Boa Pessoa possa me compreender da forma como eu vou colocar no papel. O que ela tentava era o seguinte: o tubo na faringe, na boca, ela não tinha condição de falar. Nenhuma. Mas o Sidney, ele a entendia sem palavras. E aí ele perguntou se ela estava querendo
Ah, sei, amor, você tá querendo saber do nenê. É do nenezinho que você quer saber. Se for isso, dá uma piscadinha pra mim. E ela piscou. Quer dizer, ele entendeu. Ele entendeu que a mulher queria falar com ele. Ela piscou. Quando ele disse que o bebê estava bem, ela esboçou um sorriso. Fraco ainda, é verdade. Mas ela esboçou um sorriso. Foi fraco e leve, mas esboçou um sorriso. Aquela rotina das visitas continuou. O fato é que 10 dias depois dela ter sido internada ali na CTI, aconteceu o que ninguém mais acreditava. Ninguém mais da equipe podia imaginar que fosse acontecer. Ela teve alta. E ela foi para o quarto. Santo Deus do universo. Todos se emocionaram. A Maria do Socorro, no dia que ela teve alta, no momento, fui eu que assinei a alta da CTI para o quarto. Ela me deu um abraço. Eu senti assim as lágrimas dela no meu peito. E eu também. Eu chorei. Eu acho que foi a primeira vez que realmente eu chorei, muito sentido, por um paciente. Mas não porque o paciente tivesse falecido, que aí seria normal chorar. Eu estava chorando porque a paciente havia se recuperado. Todos se emocionaram. Lógico que ela ainda estava abatida, fragilizada, debilitada, lutando ainda para se recuperar, mas sem nenhuma sequela aparente. Foram mais de 10 dias na CTI. Quer dizer, eu fiz essa contagem de 10 dias depois, né? Que eu comecei a acompanhar de perto o caso. Muitos exames ainda seriam feitos, mas, modo geral, ela estava pronta para se recuperar e voltar para uma vida normal. Sidney, o marido de Cláudia, nossa, a gente não ia esquecer nunca o nome deles. Sidney, o marido de Cláudia, estava exultante. Eu nunca vi um homem tão esfuziante, tão feliz. Eu olhava agora para minha vida e sentia uma ponta de inveja por ver que isso é possível. É possível amar e se entregar tanto assim. Eu com 40 e poucos anos, sozinho, eu às vezes até me orgulhava disso, porque eu havia escutado o professor, é preciso ter foco. Ou será que eu não teria entendido o professor? Daria para eu ter tido foco e ter me relacionado com alguém? Era um questionamento que não havia antes, mas que agora existia para mim. Bom, eu vou chegar lá. Ela ainda ficou muitos dias internada no hospital, só que agora no quarto. E eu, que continuava trabalhando na CTI, através da minha fofoqueira maior, que era a Maria do Socorro. Maria do Socorro, eu sempre procurava saber notícias dela. Ela estava se recuperando bem, o marido estava sempre com ela no hospital, ele não arredava pé. Ele não arredava pé. Noite e dia, durante todo o tempo, era ele que estava ali. Então, as avós olhavam os filhos, né, em casa e ele ali. No dia da alta dela, foi uma festa nesse hospital. Todos aplaudiram, assim como vocês viram agora nessa pandemia que tivemos há pouco. Exatamente assim. Todos aplaudiram, todos cantavam para eles. Eles foram embora viver aquele amor tão grande que foi capaz de mudar o curso das coisas. Aquela mulher, ela saiu da morte
para viver por amor. Essa frase fui eu que bolei. E eu me orgulho tanto dela. Então eu queria, Paulinho, que você valorizasse, que você repetisse. Ela foi a paciente que saiu da morte para viver por amor. Não é bonita a frase? E não é bonita pelas palavras, porque ela é verdadeira. Se você colocar a frase dentro do contexto, você vai ver que foi exatamente o que fez aquela mulher. Ela saiu da morte para viver por amor. O amor que sentia e principalmente o amor que ela recebia daquele Sidney, daquele marido. Nunca ficaria provado que foi o amor que havia entre eles que a salvou. Nunca. Talvez seria o curso natural das coisas. Talvez não fosse aquela hora, a hora dela morrer. Talvez, mesmo sem aquelas visitas, ela tivesse se recuperado. Como a gente vai saber? Como é que a gente vai ter uma prova disso? O fato é que pela medicina, aquela recuperação tão breve e sem sequelas não podia ser explicada. Muitos tiveram a crise ou a síndrome de Pilatos. Digo, muitos dos médicos lavaram as mãos diante daquela paciente. Aquela história foi contada por muitos e muitos anos naquele hospital. A história da mulher que se salvou por amor. Por amor. Isso tudo foi lá nos anos 80. Mas a história, gente, vocês me perdoem, ainda não terminou. Eu sei que eu também sou ouvinte do canal, tem uma hora que a gente fica assim, puxa, é assim que acaba, é assim que termina, tá perto do fim. Tá perto do fim, mas eu preciso contar grandes acontecimentos para vocês, imensos. Então veja, agora eu vou dar com exatidão para vocês. Eu tinha 44 anos quando tudo ocorreu. E tudo aconteceu naquele ano de 1987. Quem é rápido na matemática, e tem muita gente que mantém um foco, como disse o professor, já fez as contas aí você? Pois é, eu estou com 81 anos. Aos 44, solteiro convicto, tocando a minha bateria e sendo médico. Esses eram os meus focos. E aí eu entendi que eu não podia passar pela vida sem conhecer essa coisa do amor. Fofoqueira, marido socorro, a enfermeira. Foi ela quem me contou. Havia uma outra enfermeira de nome Rosemary, que não parava de falar de mim no hospital. Rosemary era uma mulher bonita também, sabe? Ela era separada e tinha por volta de 38 anos. Marido socorro, fofoqueira. Eu falei para ela que, sei lá, eu poderia, quem sabe, ter sim uma conversa com Rosemary. E não demorou muito tempo. A marido socorro fez esse elo. E eu sou extremamente agradecido a marido socorro, porque foi ali que eu descobri o amor. Um amor muito bonito, um amor lindo e maravilhoso entre mim e Rosemary. Coisa de um ano depois, nós estávamos vivendo juntos. Depois nos casamos, inclusive oficialmente. Com relação a filhos, ela já tinha uma menina, Inara, do primeiro relacionamento, que eu adotei como sendo a minha filha. E aquela se tornou a minha família. Inara depois se casou e já me deu 3 netos. Felipão, que é meu xodó, é o primeiro dos netos. Depois a Liz, uma menina
linda e encantadora, e a Isis, que é a minha neta mais nova. Minha família é linda. A Jo nos ajuda aqui em casa, né, Jo? E foi ela que me fez descobrir o seu canal e te escrever. Termina a história? Não, peraí. Vem uma coisa muito importante agora. E está ainda ligado, relacionado àquela paciente e ao seu marido lá no hospital. E eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Já passados uns 14 anos daquele 1987, portanto, muitos anos depois, eu estava num restaurante e de repente eu vi aquele casal com os filhos assim, já adolescentes ou jovens, e o casal feliz, apaixonado. Assim que eu os vi, eu os reconheci. E eu reconheci, pra você ter uma ideia, primeiro eu reconheci o Sidney. Não foi a mulher. Eu não sei, eu acho que o rosto dela estava muito alterado, porque altera. O rosto na CTI fica muito inchado, né? Diante de tudo. Então, eu não tinha, assim, exatamente traços do rosto dela, assim, detalhes. Mas dele eu tinha. Então eu reconheci primeiro o Sidney, o marido. E depois eu vi, era ela que estava com ele. E eles estavam ali felizes e apaixonados. Eu nunca iria esquecer aquele casal. Cada vez, nesse dia, eu estava acompanhado pela Rosemary, a minha esposa, o meu amor. Eu fiz questão. Contei para a Rosemary, ela não acreditou. E ela depois também se lembrou. Não da forma como eu me lembrei. Você tem razão. Maurílio, é exatamente ele mesmo e ela. Aí eu peguei a Rosemary pela mão, fui até a mesa deles, falei, dá licença? Eles, pois não? Olha, eu contei rapidamente que eu era o médico, eles até se emocionaram. Me mostraram o garoto, o menino, aquele que havia nascido naquele momento tão difícil e de 8 meses. Ela me mostrou o menino. Guilherme, é esse aqui. Era o garotão que estava com 14 anos. Forte, sorridente. Oi, tio. Aí eu disse para ela e para ele: eu aprendi com vocês dois a força de amar. O que significa o sentimento chamado amor. E principalmente eu aprendi a força que tem a palavra dita com sentimento. É muito importante. Devo a vocês essa descoberta. Apesar de ser bem mais velho que vocês, mas eu aprendi com vocês. Essa, o Rosemary. Trabalhava também no hospital. Hoje é a minha mulher. E a mãe da nossa filha, de nome Nara. Eles se emocionaram, nós nos emocionamos. E aí sim, quase que termina a história. Mas não acabou ainda, doutor Maurílio? Não. Eu preciso falar sobre esse artista, ainda que seja só um pouquinho. O artista em questão é um grande sambista genial chamado Arlindo Cruz. E tudo tem a ver com a esposa dele, chama-se Babi Cruz. E ela revelou que o sambista Arlindo Cruz ainda é capaz de ter orgasmos, apesar de não falar, de não andar e de precisar de ajuda até para se alimentar devido ao acidente vascular cerebral que ele sofreu, isso lá em 2017. Então, como sequela disso tudo, ele ficou praticamente um vegetal, Arlindo Cruz. Mas de acordo com a Babi, a esposa dele, de acordo com ela, ele
chega ao orgasmo quando ela conversa com ele. Eu fiz questão de colocar isso no finzinho da minha história, porque tem muita relação com aquilo tudo que eu passei no hospital lá naqueles anos 80. E isso demonstra a força da palavra que eu quero deixar como mensagem final. Diz a Babi, esposa do Arlindo Cruz: eu comecei assim com ele. Arlindo, você lembra aquela vez que a gente namorou assim, assado, naquele lugar? E como foi maravilhoso, você lembra? Lembra? Aí eu comecei, sabe, a dar detalhes de como foi o encontro, de como aconteceu. E assim eu encontrei uma forma de conversar com o Arlindo e de chamar a atenção dele, falando das nossas cenas de sexo. No final daquela conversa, eu cheguei lá e ele também. Nós dois. Ponto. Gente, não se escandalize com isso. Não se escandalize. Eu, como médico e 81 anos de idade, eu fiz questão de tocar nesse assunto, para que a minha mensagem final seja essa. Se você tiver também na sua casa uma pessoa acamada, seja quem for, um marido, uma mãe, uma tia, um irmão, um primo, um amigo, não tenha preguiça de conversar com ele. Não tenha preguiça. Está provado por A mais B de que a pessoa entende, compreende. A força da palavra é muito grande. Se de repente você colocar fones de ouvido na pessoa, digamos que você tem uma história linda do Paulinho Boa Pessoa que você queira que a pessoa ouça, porque você acha que vai fazer bem. Se você colocar os fones de ouvido nessa pessoa que está acamada e inconsciente, tenha certeza, ela entenderá de alguma forma. Eu não vou dizer que em todos os casos, mas na maioria. Então, tenha respeito pela força da palavra. Nós somos seres humanos e a nossa emoção maior não vem do ver, vem do ouvir. Vem do ouvir. Inclusive, a Bíblia diz que a fé vem de escutar o outro falar sobre ela. Então, há um fundamento muito importante nisso. Respeite a palavra bendita. E assim, eu, Dr. Maurílio, termino a minha história. Se me alonguei, peço perdão, mas eu precisava contar essa história com todos esses detalhes. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands.
is all in our